O ministro Zanin marcou para o dia 2 de setembro o início do julgamento no STF. Então, já marcado para o início de setembro, essa possibilidade de ficar para a segunda quinzena já não existe mais. Então, o início de setembro mesmo. Não existe de começar na segunda quinzena, sim. Mas não há... Enfim, eu não sei quantas... O noticiário até agora dá conta de que o ministro Zanin teria reservado todas as sessões da primeira turma para esse julgamento em setembro. E que essas sessões aconteceriam às terças-feiras, manhã e tarde, podendo ser agendadas sessões extra. Então, assim, de fato, pode ser que role aceleradamente e em 2 semanas se conclua. Pode ser que não, pode ser que ele ocupe 4 semanas e aí só acabe no fim de setembro, né? Enfim, me explica o tempo de... Por que faz tanta diferença acabar em 2025 ou em 2026? No mundo ideal, essas 2 esferas, a política e a jurídica, não deveriam estar imbricadas. A justiça tem a sua lógica e a política tem a sua lógica. A lógica da política é relacionada ao poder. E a questão do tempo, vamos pensar que no Brasil a gente tem eleições de 2 em 2 anos. Né? Tem a eleição municipal, 2 anos depois as eleições para governador, presidente, deputados, senadores, né? Mas logo depois de novo para prefeito. Até tem uma PEC aí tentando unificar as eleições e tudo mais. Né? Que eu tenho que responder depois para um colega seu aqui. Eu lembrei disso agora. Bom, isto posto, a ideia é de que o julgamento se concentrasse neste ano, porque teriam todas as condições jurídicas para que ele fosse, de fato, finalizado. Mas isso não depende exclusivamente de vontade de um único ministro. A gente sabe que existe ali um colegiado e todo mundo aventa a possibilidade. Eu não sei se o ministro Fux pedirá a vista. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas é possível. E aí você tem uma dilatação de 90 dias, né, deste prazo, que pode, de fato, ainda ser finalizado neste ano de 2025. E se não for? Se não for, o resultado vai mudar? Juridicamente não, mas politicamente pode inflamar mais. Veja, e você sabe que eu tinha lá um conjunto de entrevistas para falar sobre o início do Congresso, a volta no retorno às férias. Bolsonaro vai para a prisão domiciliar. Mudou toda a pauta, tudo que eu tinha combinado mudou e a gente viu o que aconteceu com os bolsonaristas obstruindo o trabalho na Câmara. Então, certamente inflama. Por quê? Eu escrevi, inclusive, num dos textos desse livro, eu defini o bolsonarismo não como o presidencialismo de coalizão, mas como um presidencialismo de confrontação. Então, é óbvio que esses atores políticos vão para o confronto. Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, falou ontem que ele vai dobrar a aposta, que ele fica lá até quem ele chamou de psicopata, o ministro Alexandre de Moraes, seja impeachmentado, ou seja preso, ou saia do Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão dispostos, sim, a esticar a corda e falar assim, nossa, mas vai mudar o resultado jurídico? Jurídico, provavelmente não, mas muda certamente os ânimos e a militância no âmbito política eleitoral. Então, a ideia de centralizar e deixar que termine em 2025 é um desejo para que o ano que vem seja, digamos o seguinte, uma virada de página em termos de agora nós demos conta de uma tentativa de golpe de Estado. Esse núcleo crucial, porque tem outros. Foi julgado, está aqui o resultado, foi um julgamento dentro da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, que é o que se espera. Porque é interessante, né, que todos esses que estão no núcleo crucial foram os que defenderam durante muitos anos que não houvesse um Estado democrático de direito. Então, você imagina que interessante da democracia, não é? Veja que interessante, Flávia, que na democracia você recorre aos princípios da democracia e do Estado democrático de direito para se defender daquilo que você queria eliminar, que é esse próprio Estado democrático de direito e no limite a democracia. Então, não tem como não contaminar. No fundo, a polarização política que a gente assistiu nos últimos anos provavelmente estará presente em 2026 com outros personagens.
E aí, claro, um personagem com o sobrenome Bolsonaro é tudo que Lula gostaria. Um outro governador ou ex-governador ou alguém, um outsider, poderia mudar substancialmente o jogo. Sabe o que eu gosto muito, e eu sempre repito isso quando eu estou falando, né? E você vai lembrar disso, o Pedro Malan, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma máxima que eu gosto muito. Que no Brasil até o passado é incerto. Se o passado é incerto, o que falar do tempo presente ou das projeções ou do futuro? Pois é. A gente desenha cenários. O cientista político, o jornalista, trabalha com fatos. Existem variáveis humanas que mudam muito. Então, você pode filosofar, porque essa ideia do tempo é interessante. O tempo da instituição não é o mesmo tempo da nossa vida. A gente está aqui, conversando, mas as pessoas estão nas redes sociais, nos assistindo, interagindo com a gente, olhando o aplicativo do banco, vendo se o filho está na escola, discutindo com outras... A vida, ela é hiperconectada e está acelerada. E a gente tem uma tendência, especialmente pela força, pela hipertrofia, pela musculatura das redes sociais, em querer resolver tudo agora. Você perceba que muitos desses políticos bolsonaristas que foram eleitos deputados, eles estão o quê? Da bancada do celular e da selfie. Totalmente. Eles querem a conexão o tempo todo, com certo desprezo ao tempo mais lento da burocracia governamental e das instituições. Só que agora a justiça tem o seu tempo. E só para te passar a bola e completar o seguinte, muita gente reclama que muitos processos caem para o ministro Alexandre de Moraes. Esses processos são sorteados. Mas sabe o que acontece? O gabinete do ministro Alexandre de Moraes é um gabinete muito ágil. Então, eles julgam muito rapidamente. Então, o volume de trabalho que chega para todos, naquele gabinete, costuma ter uma resposta mais rápida. Então, ele abre espaço para novos processos, enquanto os outros ainda têm aquele conjunto. Então, é uma coisa, dizer, o tempo existe lá, por isso nós falamos do tempo no começo, 24 horas para todo mundo, mas tem gente que usa bem o tempo quando não está descansando, dormindo ou no lazer, para trabalhar e produzir. Me parece que o ministro é um desses, no seu gabinete. E só para pontuar, né, porque tem isso para variedade de assuntos, né? A crítica a ele normalmente é que ele concentra todos os processos de Bolsonaro, mas aí tem a questão jurídica de conexão. De conexão, justo. Tem uma que é de conexão e a outra é de rotatividade do gabinete. Justamente, isso. Tem que levar em consideração as duas. Exatamente. Agora, e aí, Lu, você quer fazer uma pergunta? Eu quero até aproveitar esse gancho, porque diante de todas essas questões, né, a figura do ministro Alexandre de Moraes, ela rapidamente aparece aqui no nosso chat quando o assunto é qualquer coisa relacionada a Bolsonaro ou ao STF, exatamente por isso, né? Uma concentração muito grande de ações ali, por causa da correlação entre os assuntos, também por causa da velocidade com que ele despacha ali. Mas a gente estava falando do tempo e das variáveis humanas e do equilíbrio entre o tempo da justiça, o tempo da política e o tempo das redes. E me parece, professor, que o STF tem hoje um desafio maior do que já teve em qualquer momento da nossa história, exatamente porque é um processo extremamente difícil de se separar a justiça da política e das redes, né? Tá tudo ali extremamente misturado e isso acaba voltando muito as atenções para o STF, para a postura dos ministros, para a postura principalmente do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu queria ouvir do senhor qual é o desafio do STF em se comportar nessa situação? Porque durante o desenvolvimento da trama golpista, isso foi apresentado no relatório da Polícia Federal, na denúncia da PGR, o STF foi apresentado à população como um inimigo político do governo, né? Como alguém que estava agindo para que o governo não conseguisse ir adiante ou que estava perseguindo, de alguma forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o STF está nesse papel de vítima, né, como um dos agentes da democracia. Ao mesmo tempo, tem essa atenção toda para a postura do ministro Alexandre de Moraes, que recebe críticas que podem ser consideradas, né, que são críticas justas ali. Ao mesmo tempo, está nesse papel de bode expiatório, quando o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, fala a respeito do STF, né, parece que a culpa de todos os problemas
problemas da família, do pai dele, vem do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, a gente pode ter discordâncias dentro da corte, né? Por exemplo, a gente pode ter ministros que peçam vistas e que precisem de mais tempo para avaliar o processo. Qual é o desafio do STF hoje nesse processo em equilibrar todos esses tempos, todas essas visões e parecer uma instituição confiável, para além de ser uma instituição confiável? Luísa, eu vou chamar de Luísa e só depois do terceiro programa eu vou tratar de Lu. Então, ainda Luísa. Luísa, olha só. Vamos lá, Luísa. Vamos separar as próximas 4 horas para eu te dar essa resposta. A gente fica ao vivo aqui até às 4, 6 da tarde. Não, estou brincando. Vamos tentar entender. O desafio é gigante. O desafio é enorme. Quando você coloca, observando a minha fala anterior aqui, dizendo que tem o tempo do tribunal, o tempo das redes e o tempo da política, tudo isso está conjugado nesse tempo presente. A gente não consegue dissociar. Se a gente for olhar para a função e para o papel do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que entender que a coisa começa a mudar para os ministros do Supremo, que ninguém sabia o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal. Seria o melhor dos mundos ninguém saber o nome deles. Igual de general. Igual de general. Seria o melhor dos mundos que ninguém tivesse, por exemplo, acesso a entrevista ou palestras dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que acompanham muito de perto, seus colegas jornalistas e os cientistas políticos que acompanham muito de perto o andamento da corte, estabelecem um momento histórico que isso muda, e é no julgamento do Mensalão. O julgamento do Mensalão lança especialmente Joaquim Barbosa, e aí a gente vai vendo que a cultura política brasileira é muito de eleger heróis e nomes, né? Então, Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, Alexandre de Moraes, para o bem e para o mal, né? Mas a gente é muito personalista, a gente não quer olhar a institucionalidade, mas sim a gente procura lidar essencialmente com pessoas. Mas a partir do momento do julgamento do Mensalão, você tem a TV Justiça transmitindo ao vivo. E aí você começa a discutir o andamento, aquelas brigas internas que a gente via, né? Muitos ministros assim, o senhor me causa arrepios, o senhor é pitadas de psicopatia. Né? Essa já é mais recente. Essa já é mais recente, mas tem coisa assim que vem ao longo. Então, assim, existia até uma discussão que esses ministros eram 11 ilhas separadas. O que tornou o tribunal mais coeso? Os ataques sofridos pelo bolsonarismo. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.